Quero pedir para os irmãos abrirem comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 9 a 11. Atos capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos de 9 a 11. Mas antes de ler, eu queria lembrar vocês, na semana passada, o Levi pregou sobre o Getsêmani. E após o Getsêmani, onde Jesus obedeceu perfeitamente a Deus ali, onde Jesus sofreu aflições na alma, onde Jesus sofreu grandes lutas na alma, ali no Getsêmani, ele foi então à cruz e cumpriu o seu grande propósito de redenção. O Getsêmani foi a pré-temporada do grande ato de redenção. Após o Getsêmani, Jesus então vai à cruz e cumpre o grande propósito de redenção. Então Jesus, ao morrer naquela cruz, ele paga uma dívida impagável que tínhamos diante de Deus por causa do pecado. Após a sua morte, ele ressuscita ao terceiro dia, e aí então algo estava para acontecer após da ressurreição. Ele aparece aos seus discípulos ali, e a mais alguns que estavam ali, e aí mais um ato, que talvez é esquecido no meio da igreja, estava para acontecer, a ascensão de Jesus. Jesus estava para ser elevado aos céus, Jesus estava para ser elevado à direita do Pai, e aí então, nós veremos como é que isso acontece e o que isso muda na nossa vida. Eu quero ler o texto com vocês, Atos capítulo 1, versos de 9 a 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou esse tempo de graça, de alegria e de culto ao Senhor. Obrigado porque juntos podemos cultuar ao teu nome. Obrigado porque até aqui o Senhor nos conduziu, e nós te pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor possa conduzir o teu povo na instrução da tua palavra, na direção da tua palavra, para o louvor da tua glória e para o aprendizado da tua palavra. Senhor, nos conduz nesse momento, nós precisamos da tua ajuda, e como eu sempre oro, eu peço para que o Senhor, a palavra se achegar às nossas mentes, que o Senhor faça com que essa palavra se achegue ao nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Ajuda-nos nesse momento de reflexão da tua palavra, ajuda-nos a perceber o quanto ela é importante para as nossas vidas ainda hoje. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos que concordar que a ascensão de Jesus, a elevação de Jesus, é um relato histórico, é um fato que aconteceu, foi confirmado por inúmeras testemunhas oculares, muita gente viu isso acontecer, e mesmo assim, não deixa de ser um evento enigmático, não deixa de ser algo difícil de entender, difícil de ser compreendido. E foi difícil para os discípulos que viram ao vivo, né? Presenciaram esse ato. Foi difícil para aqueles discípulos
entenderem esse acontecimento da ascensão, da elevação de Jesus. O texto que nós lemos aqui, o versículo 10 vai dizer que os discípulos ficaram com os olhos fixos, enquanto Jesus estava sendo elevado. Eles ficaram atônitos, eles ficaram paralisados, eles ficaram sem saber o que fazer diante do que estava acontecendo ali. Ao ponto de que os anjos que apareceram em seguida tiveram que trazê-los para a realidade de novo. Os anjos tiveram que ajudá-los a colocar os pés no chão de novo. Os anjos disseram: Galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então é como se os anjos estivessem dizendo para os discípulos ali: olha, ele foi, e do jeito que vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. Mas enquanto isso não acontece, vocês precisam pôr os pés no chão. Tem muita água para passar debaixo da ponte, mãos à obra. Até que isso aconteça, tem muita coisa ainda para acontecer na vida de vocês aqui na terra. E os discípulos não estavam aqui sendo pegos de surpresa. Eles não estavam sendo pegos despreparados, não. Jesus já havia avisado eles que ele seria elevado aos céus. Mateus capítulo 26, versículo 64, diz o seguinte: eu mesmo digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Era fato que eles já haviam sido avisados que Jesus seria elevado aos céus, que Jesus de fato estaria à direita do Pai em algum momento, e esse momento seria após a sua morte e após a ressurreição. Porém, um evento dessa proporção, com certeza, sendo avisados ou não, ia impactar a vida não só dos discípulos, mas de qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ter sido avisado pelos 30 anos de vida de Jesus, que quando acontecesse, sem dúvida alguma, teria sua vida impactada de tamanha proporção que aconteceu esse evento. Mas a ascensão de Jesus, ela não é difícil só para os discípulos, ela não foi difícil só para os discípulos compreender naquele momento que estava acontecendo. Ela é difícil também para nós entendermos. Nós também temos certa dificuldade de compreender de fato e de verdade o ato da ascensão de Jesus, os propósitos, os motivos. Porque para os discípulos, a pergunta que eles fizeram e que eles faziam era: o que é que está acontecendo aqui? Mas para nós não. A pergunta que nós fazemos é: por que é que aquilo aconteceu? Qual foi o propósito da ascensão de Jesus? O que isso muda na minha vida? O que isso muda na minha caminhada? O que isso muda no meu dia a dia como discípulo de Jesus? Afinal de contas, por que é que aquilo aconteceu? Essa é a pergunta que fica para nós. Qual é a diferença que isso faz para as nossas almas hoje, para a nossa caminhada hoje? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar sobre isso, sobre a ascensão de Jesus? Você já parou para pensar em que a ascensão de Jesus faz diferença em sua vida prática como discípulo de Jesus? Em algum momento você pensou que a morte fez um bem danado, a morte de Jesus fez um bem danado a nós, porque ele ressuscitou, então ele venceu a morte por nós. Mas você já parou para pensar que depois da morte aconteceu a ascensão, ele foi elevado aos céus? Você já pensou o que é que isso muda ou mudou na sua vida prática? Se ainda não fez isso, faça isso hoje, façamos juntos isso hoje.
Porque com certeza a ascensão faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Ela tem um impacto enorme nas nossas vidas. A ascensão de Jesus é um evento insubstituível para nós. Ela nos dá seguranças para a nossa caminhada diária nesse mundo caído, ainda hoje, nos dias de hoje. É interessante, irmãos, que nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida pode nos dar as garantias que o cristianismo nos dá por causa da ascensão de Jesus, porque Cristo foi elevado e está assentado à direita do Pai. Nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida pode dar a nós as garantias que o cristianismo pode dar. E aí hoje nós veremos então como é que nós podemos aprender sobre a ascensão de Jesus, observando um pouco à luz da Bíblia o que é ela, e como é que nós podemos aplicá-la na nossa vida prática, como discípulos, como cristãos. Qual a diferença que ela faz para nós hoje? Como é que aprenderemos sobre os benefícios da ascensão na nossa vida ainda hoje? E eu queria começar observando aqui, então, o que é a ascensão de Jesus. Como nós estamos numa série de mensagens temática, então nós faremos as observações no texto baseada no tema e não a exposição de um texto como vocês estão acostumados, que a gente pega um texto e fica só naquele texto. Mas nós vamos aprender aqui o que é a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus é a elevação dele ao trono dos céus. Então essa elevação, esse assentar de Jesus no trono do céu, ele proporciona, ele desencadeia a nós um novo relacionamento de Jesus, tanto conosco, quanto com o mundo inteiro, quanto com a humanidade, porque Jesus foi elevado aos céus, um novo relacionamento se torna possível a nós. O fato de Jesus ter sido elevado aos céus não quer dizer que ele apenas mudou de altitude, ou seja, ele estava na terra, em altitude baixa, e aí agora ele está nos céus, em uma altitude alta. Não. O fato de Jesus ser elevado aos céus significa que, além de mudar o seu espaço geográfico, de estar embaixo e agora está em cima, ele também obtém poderes e privilégios para exercer uma autoridade maior do que aquela que estava sendo exercida aqui na terra com ele encarnado. Então, o fato de Jesus estar no céu, assentado à direita do Pai, dá a ele privilégios maiores, autoridade maior para ser exercida sobre nós do que aquela que estava sendo exercida quando ele estava no nosso meio encarnado. Porque se Jesus tivesse a intenção só de mudar de lugar, de espaço físico, ele poderia ter simplesmente desaparecido da terra e aparecido no céu, como ele fez com aqueles discípulos em Emaús, quando ele comia com eles. Lucas capítulo 24 vai dizer que enquanto Jesus estava comendo com eles, os olhos daqueles discípulos foram abertos, eles reconheceram a Jesus e no mesmo momento Jesus desapareceu da mesa que eles estavam comendo juntos, desapareceu da frente deles. Então, se Jesus quisesse mudar somente de espaço geográfico, sair da terra e ir para o céu, Jesus simplesmente poderia desaparecer. Mas o propósito dele não era esse, por isso ele fez o contrário disso. A Bíblia diz que ele foi subindo à vista de todos e foi desaparecendo em meio às nuvens. E à medida em que ele desaparecia no meio das nuvens, os anjos então apareceram. Jesus não queria só mudar de um lugar para o outro.
Ele estava também, não só mudando de espaço geográfico, mas ele estava elevando o seu status. Ele estava aumentando o seu status. Além de ser o filho obediente que havia acabado de pagar uma dívida impagável, que era a dívida do pecado, através da sua morte e da sua ressurreição, agora ele estava sendo elevado para assumir o seu lugar de rei e cabeça da igreja e de toda a humanidade. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Jesus, só nesse momento que ele assumiu o seu lugar de rei e cabeça da igreja e da humanidade? Não, eu faço uma observação aqui. Jesus sempre foi rei e cabeça do seu povo e de toda a humanidade, sempre. Antes da fundação do mundo, Jesus já era o rei e cabeça de toda a humanidade e do seu povo, especificamente do seu povo. Mas o que acontece? Na sua encarnação, ele abriu mão voluntariamente do exercício de alguns atributos que ele tinha. Ou seja, mesmo ele tendo todo o poder e autoridade, ele decidiu não usá-los enquanto estava encarnado. É o que Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, cabeça da igreja e cabeça da humanidade, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, voluntariamente ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus sempre foi rei e cabeça da humanidade, mas ao encarnar, na encarnação, ele quis se comunicar conosco, como sendo homem e sendo Deus. E como sendo homem, ele não exerceu alguns de seus atributos de forma voluntária. Eu vou dar uma ilustração aqui que é bem rasa e bem distante desse fato, mas talvez a gente compreenda melhor. É como que quando um jogador profissional, ele vai jogar com os dentes de leite. Ele chega lá, ele não deixa de ser um jogador profissional. Ele não deixa de ser bom no que ele faz. Ele não deixa de ter toda a técnica e saber tudo que ele sabe. Mas ele vai jogar no meio dos dentes de leite, ele vai precisar abrir mão de exercer muita coisa que ele sabe ali naquele momento, para que ele consiga se relacionar com os dentes de leite. Foi isso que Jesus fez ao vir encarnado entre nós. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser rei, ele não deixou de ser cabeça da igreja e da humanidade, mas ele voluntariamente se esvaziou de usar de alguns de seus atributos enquanto ele estava encarnado aqui entre nós. Mas agora, esse Jesus, que havia morrido, ressuscitado, tinha agora um corpo glorificado, foi elevado aos céus, como disse o texto, e estava assentado à direita do Pai, governando a igreja, o seu povo e toda a humanidade para a sua glória. E o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com as nossas vidas? Irmãos, tem tudo a ver conosco. O que é que isso significa para nós? Isso significa muito para nós. Significa que com o Jesus encarnado, o Jesus homem que estava no nosso meio, era possível que tivéssemos um relacionamento com Ele, estando somente no mesmo lugar que Ele, no mesmo espaço físico e geográfico que Ele, porque afinal de contas, Jesus era homem, e Ele
apesar de poder estar em muitos lugares ao mesmo tempo, fisicamente ele estava em um lugar só, em um mesmo tempo. Por isso que com Jesus encarnado, nós só podíamos ter um relacionamento com Ele se estivéssemos no mesmo lugar que Ele. Para que desfrutássemos da pessoa de Cristo, para que desfrutássemos do ensinamento de Cristo, era necessário estar onde Ele estava. Mas agora, com Jesus ressurreto, e com Jesus que havia sido elevado aos céus, nós podemos ter um relacionamento diferente, porque Ele rompeu a barreira do tempo e do espaço, Ele rompeu a barreira de um só lugar e de um só tempo. Agora, porque Ele está nos céus, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Ele em qualquer hora e em qualquer lugar. E isso é um privilégio que nós temos, e nós podemos fazer isso todo mundo juntos. Todos nós podemos desfrutar da presença do nosso Deus, do nosso Cristo, ao mesmo tempo e receber as mesmas dádivas, a mesma satisfação, o mesmo contentamento de sua presença no nosso meio, juntos. Ainda que façamos isso nos nossos lares, cada um em sua casa, nos relacionamos com Deus, com Cristo, e o mesmo Cristo que está se relacionando comigo na minha casa, é o Cristo que se relaciona com cada um de vocês na casa de vocês, é o Cristo que se relaciona com os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, é o Cristo que se relaciona com aqueles que estão orando pela manhã, à tarde, na madrugada, é o mesmo, porque agora Ele rompeu com a barreira do tempo e do espaço, Ele foi elevado aos céus, e Ele se relaciona conosco a qualquer hora e em qualquer lugar. O relacionamento com Cristo agora ficou ilimitado para todos aqueles que foram chamados para ser discípulos, para todos aqueles que foram salvos pela graça, para todos aqueles que Ele escolheu para fazer parte da família de Deus. Todos agora que foram alcançados por Jesus têm o privilégio de se relacionar com Ele, não só em um lugar específico e em um horário específico, mas em todos os lugares e a qualquer hora, porque Jesus foi elevado aos céus. Jesus continua sendo o nosso profeta, Ele continua nos ensinando, Ele continua nos instruindo, Ele continua nos corrigindo, nos encorajando, por sua palavra, mas agora não em um lugar específico, como ele fazia quando ensinou, como ele fez quando ensinou no Sermão do Monte. Ele estava ensinando no monte, e só poderia aprender o que ele estava ensinando quem estava ali. Ou quando ele estava na beira do mar da Galileia ou de Genezaré, só poderia aprender do ensinamento dele quem estava naquele lugar. Mas agora não. Agora Ele nos ensina em todos os lugares onde a sua palavra é anunciada, onde a sua palavra é ensinada, onde a sua palavra é proclamada. Ele continua sendo o nosso profeta, Ele continua falando a nós, e Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Jesus continua sendo o nosso líder, o nosso rei, mas agora Ele não só guia um grupo de pessoas específicas, como Ele fez com os 12, porque Ele estava limitado ao tempo e ao espaço, voluntariamente. Mas não, agora Ele guia e dirige todo o seu povo, em todos os lugares, em todos os cantos da terra, que existe um cristão, que existe um grupo de discípulos, que existe uma igreja. Jesus é líder, pastor e rei desse povo. E como é que Ele faz isso? Ele faz isso por meio de sua presença em nosso meio, que nos capacita, que nos habilita, por meio dos dons espirituais. Jesus conduz a igreja
por meio de dons que Ele mesmo deu a nós, dons de liderança, dons de administração, dom de ensino, dom de contribuição, dom de exortação, dom de misericórdia, todos os dons espirituais que foram dispensados à igreja, são meios pelo qual Jesus conduz a sua igreja, meios pelo qual Jesus conduz o seu povo, ilimitadamente, rompendo com as barreiras de tempo e espaço. E Jesus continua sendo o nosso sacerdote, o nosso mediador, só que agora, não somente como ele fez em João capítulo 17, orando por nós, não somente como ele fez com Pedro, orando para que Satanás não roubasse o coração de Pedro, não, mas agora ele faz isso pessoalmente, porque ele está assentado à direita do Pai, ele intercede por nós, ele é o nosso mediador, porque ele está agora diante da face do Pai, ele faz isso por nós agora pessoalmente. E é interessante que nos tempos antigos, quem se assentava à direita do trono do rei, tinha o direito de colocar em prática a autoridade real, e essa autoridade era dada pelo próprio rei, e foi essa autoridade que Jesus recebeu ao se assentar à direita de Deus. Mateus 28, 18, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus recebe toda a autoridade de Deus, é a mesma autoridade que foi profetizada centenas de anos antes, em Daniel capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: ele recebeu a autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram, seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. É a mesma autoridade que Paulo vai dizer que já estava acontecendo por meio de Jesus, no meio da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22, Paulo diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou, o deu autoridade, como cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus recebeu toda a autoridade por estar assentado à direita do Pai. Ele foi ao trono, à destra do Pai, assumir o seu lugar de rei e de cabeça da igreja e de toda a humanidade. E é isso que é a ascensão, irmãos. É isso que a gente pode observar sobre a ascensão. Por causa dela, Jesus está orquestrando, conduzindo a história, está espalhando o evangelho por meio da igreja no mundo, e está edificando a igreja para um fim glorioso, por causa dele mesmo, onde ele mesmo vai ser glorificado por consumar todas as coisas, e nós, povo de Deus, igreja de Deus, também seremos glorificados por causa da glória de Jesus. Essa é a ascensão, irmãos. Ela faz diferença na nossa vida, mas ela afeta ainda outra área da nossa vida. Ela torna Jesus disponível para comunhão e comunicação com Ele. Capítulo 20 do Evangelho de João, nós vamos ver ali no início, os primeiros versículos, Maria Madalena chegando ao sepulcro de Jesus no domingo pela manhã. E quando ela chega lá, ela percebe então que a pedra estava removida. A conclusão que ela chega: o meu amigo, o meu Senhor e o meu Mestre Jesus não está aqui. E ela olha e testifica isso. Aí então, ela corre de volta para os discípulos e fala com Pedro e com João: Jesus não está lá, a pedra está removida. Pedro e João então saem correndo, vão até o sepulcro,
E aí João chega primeiro, olha, realmente testifica que Jesus não está lá. Pedro chega depois, olha, testifica que Jesus não está lá. E aí a tristeza domina todos aqueles discípulos que estavam ali, ansiosos, pelo menos para ver o corpo de Jesus, para saber que ele estava ali. A tristeza domina eles. E o motivo dessa tristeza, o versículo 9 do capítulo 20 do Evangelho de João, vai dizer que é porque eles ainda não haviam entendido que, segundo a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. A ressurreição e a ascensão eram coisas enigmáticas para os judeus, difícil de entender. Então, ainda que eles tivessem ouvido e aprendido sobre aquilo, eles não tinham entendido o que realmente aquilo ia significar na prática. Aí então, Pedro e João foram embora, e Maria Madalena, porque estava muito triste, ficou ali chorando. O texto diz que ela, indignada, olha de novo para dentro do sepulcro, e realmente Jesus não estava lá, mas aparecem 2 anjos. E esses anjos tentam fazer um diálogo com ela, e ela não responde, e em seguida ela vê Jesus. Só que de primeira impressão, de primeiro momento, ela não reconhece Jesus. E aí então, Jesus inicia um diálogo com ela. Ele pergunta para ela: mulher, por que é que você está chorando? E aí ela responde Jesus, achando que Jesus era o homem que cuidava dos sepulcros. As Bíblias vão dizer o jardineiro, mas significa aquele que cuidava dos sepulcros. Então Maria vai responder Jesus pensando que ele era um coveiro, vamos dizer assim. E aí ela responde ele, ela fala: olha, Senhor, para onde é que você levou o corpo dele? Fala para mim para onde você levou o corpo dele, porque eu vou lá. Ela estava muito triste. E aí então Jesus a chama pelo nome, Maria. E ela, naquele momento, reconhece a voz do seu Senhor e Mestre. Ela reconhece que é Jesus. E ela responde: Rabi, Mestre, é o Senhor, né? E em seguida, eufórica, ela toca em Jesus. Possivelmente ela tenha abraçado Jesus, para de fato testificar se realmente era ele que estava ali. A alegria dela era tão grande, porque ela reconheceu que o seu mestre estava ali. E aí Jesus diz a ela no versículo 17: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Parece uma resposta dura de Jesus, ou indiferente, mas não é. Ele deveria assentar-se ao trono, e isso só poderia acontecer por meio da ascensão, por meio da elevação. Com isso, ele não estaria mais presente fisicamente diante de Maria e diante dos discípulos, mas em contrapartida, ele estaria disponível para ter um relacionamento e comunhão com eles, com Maria e com os discípulos, para sempre. Porque, mesmo não estando fisicamente presente no meio deles, ele estaria agora habitando permanentemente em seus corações. Ele mesmo havia garantido isso no final do seu discurso, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. E Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja cristã, falando sobre esse versículo aqui de João, capítulo 20, versículo 17, ele disse o seguinte: ele disse que Jesus foi elevado diante dos olhos dos discípulos, e eles voltaram a sofrer. Mas, ao ser elevado diante de seus olhos, agora ele poderia ser encontrado em seus corações. O benefício era muito maior. O que os olhos deles estavam deixando de ver,
o coração deles podia agora sentir e testificar da presença gloriosa de Jesus permanente na vida dos seus discípulos. Irmãos, essa verdade se estende a nós ainda hoje. Ela é real para nós ainda hoje. Jesus é extremamente capaz de manter a sua promessa de estar conosco para sempre. Ele é extremamente capaz de se manter e de se fazer presente em nossos corações, habitando em nossos corações para sempre. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, creia somente nas palavras de Jesus, creia na Bíblia inerrante, infalível, suficiente. Creia que Jesus está com você, no seu coração, habitando em seu coração. Talvez, irmãos, o sentimento que alguns de nós podem estar tendo hoje é de que Jesus esteja nos abandonando. Jesus nos abandonou. E esse sentimento, irmãos, ele rondará os nossos corações de tempos em tempos, porque é um sentimento que é fruto do pecado. Por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E o sentimento de solidão e abandono que começou lá em Adão, se estendeu por toda a humanidade, inclusive a nós. Por isso que de tempos em tempos, nós sentimos esse senso de abandono, nós temos esse pensamento que paira na nossa mente: será que Jesus me abandonou? Mas nós não precisamos viver presos nesse sentimento. Jesus, ao ir à cruz, foi pregado aqui a semana passada, ele sofreu o abandono de Deus em nosso lugar. Ele mesmo disse, naquele momento de angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava sofrendo a angústia mais profunda que qualquer pessoa pode sentir: o abandono de Deus. Jesus sofreu o abandono de Deus, e depois da sua morte, ele ressuscitou e foi elevado aos céus. Na ressurreição ele vence a morte. Sendo elevado aos céus, ele vence o abandono. E agora, porque Jesus sofreu o abandono de Deus, nós podemos caminhar todos os dias de nossas vidas acompanhados. O abandono de Jesus na cruz proporcionou a nós companhia eterna. Ele foi abandonado para que eu e você pudéssemos andar acompanhados por Ele mesmo todos os dias de nossas vidas. Agora nós não precisamos mais viver sofrendo com o sentimento de abandono. Nós não precisamos mais nos martirizar pensando que estamos sozinhos, desamparados. Não, porque a comunhão e a comunicação com Jesus está disponível a nós de forma ilimitada por causa da ascensão. Ele está em nós, nós estamos nele. Nós não estamos alheios, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados. Jesus está conosco. Porque Cristo foi elevado aos céus, nós podemos desfrutar de sua presença no nosso meio. Nós podemos desfrutar de sua companhia naqueles dias sombrios, difíceis de serem vividos. Nós podemos desfrutar de uma caminhada real com Ele, todos os dias. Nós podemos desfrutar do seu amor e do seu consolo nos nossos corações, que foram derramados sobre nós por meio do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Não é um jargão, é uma verdade. Não é uma frase de efeito, é uma verdade que sustenta a nossa vida, não agora, no meio de uma pregação, mas todos os dias.
nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais solitários da nossa alma, nós não estamos sós. Jesus está conosco, e isso é um privilégio muito grande. Mas a ascensão também nos ensina que a ascensão, na verdade, ela nos dá segurança, porque ela revela o poder soberano de Jesus. E eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 1, versos de 20 a 23. A ascensão nos dá segurança, porque ela revela que Jesus tem um poder soberano. E o texto diz assim, versículo 20: esse poder ele exerceu em Cristo. Ele é Deus. Este poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O texto aqui está dizendo, irmãos, que o Cristo que morreu por nós, não só está à direita do trono do Pai, como também está acima de qualquer tipo de poder, de qualquer tipo de autoridade, de qualquer tipo de domínio e de qualquer pessoa que seja, que nós possamos imaginar. E isso não só aqui na terra, mas em todos os lugares, e não só nesses tempos que nós estamos vivendo, mas em todos os tempos. Então, Jesus, o texto está dizendo aqui que Jesus é o condutor da história, e que passado, presente e futuro estão na palma de suas mãos. Ele está conduzindo toda a história para a sua glória, e acima de tudo, e além disso, para o benefício do seu povo, para o benefício da sua igreja. O texto diz que ele foi designado como cabeça da igreja, e que ele é a completude de todas as coisas. Ele é o que tem autoridade, poder e domínio acima de tudo e de todos. Mas isso não só para a sua glória, mas também para o benefício do seu povo, para beneficiar a sua igreja, para beneficiar a nós. A elevação de Jesus trouxe honra para ele e benefícios infindáveis para nós. O fato de Jesus ter sido elevado aos céus, estar sentado à direita de Deus, não só glorifica ele, exalta ele, mas também beneficia a nós, o povo de Deus. Mas talvez nós podemos pensar, será que realmente existe algum benefício diante do cenário caótico em que nós temos vivido? Um cenário onde nós somos assolados por sermos cristãos, onde irmãos nossos morrem todos os dias nos países perseguidos. Um cenário onde os líderes do nosso país vivem se atracando por dinheiro e por poder. Em alguns momentos em nome de Deus, em outros momentos em nome do povo. Em um cenário em que catástrofes naturais acontecem corriqueiramente, como a queda de um paredão lá em Capitólio, como as enchentes em Petrópolis, situações em que devastaram famílias e vidas, e que mexeu com todo o país, com todas as pessoas. Um cenário onde uma pandemia nos assola há 2 anos, e que quando as coisas parecem
dar uma acalmada, dar uma assentada. Uma guerra entre duas nações fortes começa, Rússia e Ucrânia. E aí então se inicia mais um pouco de destruição de inúmeras pessoas, lugares, famílias, todos devastados pela guerra. E que afeta todo o mundo, está afetando todo o mundo, todas as nações. Sem contar em um cenário onde talvez você sofre calado, dores na alma, por situações que você nem imagina, ou porque alguns de nós sofrem por serem cristãos e viverem no meio de pessoas que não são, ou somos caluniados, ou somos oprimidos, ou estamos passando problemas em nossas famílias, em nosso trabalho, na nossa mente, no nosso dia a dia. E aí a pergunta que a gente faz não tem que ser outra: será que realmente existe algum benefício diante desse cenário caótico que nós vivemos? Ah, meu irmão, minha irmã, claro que existe. Independente desse cenário que nós estamos vivendo, Cristo está assentado à direita de Deus, governando a história e beneficiando o seu povo, a sua igreja. Ele não se esqueceu de nós, Ele não perdeu o controle da história, Ele não deixou de conduzir cada passo da história. Existe um cristão que escreveu muito na esfera pública, Abraham Kuyper, e ele disse em um de seus livros que Jesus olha e diz que não existe nenhum milímetro da terra em que ele olhe e não diga: é meu. Todos os lugares são dele, todos os lugares estão sobre o seu domínio, todas as situações estão sob o seu controle. E ele faz tudo para o benefício do seu povo, da sua igreja. É exatamente diante de um contexto caótico que Paulo escreve Romanos 8, 28. Diante de um contexto em que ele está dizendo em que toda a natureza agora vai começar a gemer, como em dores de parto, clamando pelo retorno do rei. Clamando pelo retorno do rei, pela consumação de tudo, porque o sofrimento vai ser grande. E aí ele diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. E nesse versículo, Paulo não está dizendo, ele não está dizendo que tudo de ruim que acontece, no final das contas é bom. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que se estivermos os olhos fitos na eternidade, quando olharmos para a história como um todo, nós vamos perceber que até as coisas que são verdadeiramente ruins foram usadas por Deus para nos ensinar e nos aperfeiçoar em muitas áreas de nossas vidas. E elas não só serviram para nos fazer sofrer, elas são de fato ruins, elas nos fazem sofrer, mas Deus usa situações assim para nos ensinar e nos aperfeiçoar. Foi o que aconteceu com José, quando ele foi lançado naquela cova por seus irmãos, vendido, preso e depois colocado como governador do Egito. Foi o que aconteceu com Jó, um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E de repente, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, foi injustiçado pela esposa e pelos melhores amigos, e ainda perdeu a sua saúde. Foi o que aconteceu com o próprio Paulo no decorrer da sua caminhada ministerial. Assolado,
oprimido, em alguns momentos tido como morto, a Bíblia diz. Foi o que aconteceu com o próprio Cristo, vivendo entre nós. Tomados pelo ódio, os judeus o encarceraram, o oprimiram, o maltrataram e o levaram à cruz. Situações realmente ruins, situações realmente que maltrataram a vida desses homens, sofrimentos reais, mas que no final das contas contribuíram para o bem de cada um deles e de nós hoje. Jesus está usando, irmãos, as coisas verdadeiramente ruins, sabe, aquilo que de fato te assola, aquilo que te machuca, aquilo que te faz mal. Jesus está usando isso. E não só isso, também aquilo que é insignificante, aquilo que é pequeno demais, que talvez você dá pouco valor ou valor algum, sabe? Aqueles pequenos detalhes da vida que são imperceptíveis aos nossos olhos, Jesus também está usando isso. Sabe para quê? Para beneficiar você, para que no final da história você possa desfrutar de um peso de glória. É o que o apóstolo Paulo disse, que essa leve e momentânea tribulação é ruim, tribulação faz mal, tribulação machuca, tribulação nos deixa com medo, tribulação nos deixa na incerteza do amanhã, ou das próximas horas, ou do próximo dia. Mas ele diz que essa leve e momentânea tribulação, essa coisa ruim que está acontecendo, vai produzir para nós um eterno peso de glória. No final das contas, até o que é ruim vai contribuir para o bem do povo de Deus, para o nosso bem, para o bem da igreja de Deus. E para concluir, irmãos, no final das contas, o Jesus que foi elevado aos céus e que está à direita do Pai, nos proporciona comunhão, relacionamento, comunicação e segurança. E a pergunta que fica a nós é se nós temos desfrutado de tudo isso. A pergunta que fica a nós é se nós temos nos deleitado com esses benefícios que o Jesus elevado dispõe a nós. Você, meu irmão e minha irmã, tem desfrutado da companhia permanente de Jesus, porque Ele está no seu coração, pelo fato dele ter sido elevado aos céus? Você tem desfrutado dessa companhia real e permanente, diária? Tem desfrutado disso? Você tem desfrutado da paz de espírito em meio às diversas lutas e sofrimentos que você enfrenta no dia a dia? Pelo simples fato de que você confia que Jesus está governando a história, assentado no seu trono, à direita de Deus, à destra do Pai. Você tem desfrutado dessa paz de espírito? Você consegue, no meio da guerra, ter paz? No meio da guerra interior, da alma, da mente, no meio das ansiedades, dos medos, das crises, você consegue desfrutar dessa paz de espírito? Porque você confia que Jesus está governando e conduzindo a história? Se você não tem desfrutado de nada disso, meu irmão, só se lembre que Jesus ele foi elevado ao céu exatamente para que nós pudéssemos desfrutar desses benefícios, para que pudéssemos sermos fortalecidos nessa caminhada diária, neste mundo caído aqui, para que suportássemos a caminhada até o final da história. São meios de graça, meios que Jesus usa para nos conduzir até o final.
Não é o versículo que diz: aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. É aquele que começou e que está percebendo que nós estamos oscilando, que nós estamos tirando os olhos do alvo, que nós estamos titubeando diante dos intempéries da vida. É Ele que proporciona isso a nós, uma caminhada real, com um Jesus real, com uma presença real e um relacionamento real, para que cheguemos até o final da história. E é como o Billy disse, não depende de nós, depende dele, porque é ele que começou, e a Bíblia diz que é ele que vai completar a boa obra em nós. Mas nós podemos desfrutar disso, nós podemos nos deleitar nisso. Que nós possamos nos lembrar, irmãos, de como a elevação de Jesus tem influência direta na nossa vida prática. E que nós possamos passar a desfrutar disso, desfrutar desses recursos, desfrutar desses meios de graça proporcionados a nós, não só porque Ele morreu e ressuscitou, mas porque Ele foi elevado aos céus. E lá, em nenhum momento, Ele perde o controle da história. Em nenhum momento, Ele nos abandona e nos deixa sozinho. E em nenhum momento, Ele dá a nós qualquer tipo de senso de insegurança. Porque Ele nos dá sempre segurança de que o que Ele começou, Ele concluirá. Vamos orar. Feche os teus olhos. Ora comigo, meu irmão. Pode ser em silêncio, em pensamento, mas se coloque diante do Senhor. Coloque o teu coração diante de Deus. Nós aprendemos hoje sobre a doutrina da ascensão, da elevação de Jesus. Mas nós aprendemos além disso, nós aprendemos como é que isso faz sentido na nossa vida. Oremos juntos ao Senhor, se talvez não temos desfrutado disso, que o Senhor nos ajude a partir de hoje a desfrutar disso. É para nós que Ele proporcionou isso. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque a tua infinita bondade, misericórdia e compaixão veio a nós por meio de Jesus. Não só por meio de sua morte, não só por meio de sua ressurreição, mas também por meio de sua ascensão, sua elevação aos céus. Senhor, quantas riquezas práticas nós aprendemos aqui. O Senhor continua se relacionando conosco de forma ilimitada por causa da ascensão. O Senhor se dispôs a um relacionamento real por causa da ascensão, ilimitado. O Senhor permitiu que nós pudéssemos nos achegar a Ti em todos os lugares e em todas as horas, em todos os momentos, para que desfrutássemos da Sua companhia, Jesus. Pai, tira de nós esse senso de abandono que talvez nós temos. Tira de nós esse senso de solidão que talvez nós sentimos. Que possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e para o Teu Filho Jesus e reconhecer que nós não estamos sozinhos. Que por causa do abandono de Deus ao Seu Filho na cruz, hoje nós podemos andar acompanhados. Que o Teu Espírito Santo guarde no nosso coração as riquezas da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, nos lembrar da segurança que temos, de que diante de um cenário caótico, nós não estamos lançados ao acaso. O Senhor é o Deus que continua conduzindo a história e beneficiando o seu povo ainda hoje. Que possamos olhar para o sofrimento e para as coisas ruins da vida como
uma disciplina didática do Senhor para nos ensinar algumas coisas nessa caminhada. Deus, o teu filho Jesus se humilhou, e nós também, Pai, precisamos nos humilhar diante de Ti. Leva-nos ao quebrantamento, ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus e na sua obra redentora e gloriosa. Que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem proposto a nós, para que sigamos firmes a jornada cristã, caminhando como discípulos de Jesus, firmados nas promessas de Jesus, firmados na glória de Jesus, firmados na beleza de Jesus, firmados nas riquezas eternas de Jesus, alegres pela presença gloriosa de Jesus, alegres porque não estamos sozinhos. Faça isso no nosso meio, meu Pai, e faça isso para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. Assim nós oramos juntos, em nome de Cristo Jesus. Amém.